Mais uma vez, irmãos, Deus querido, te louvamos pela bênção dessa manhã, pelo privilégio de podermos usufruir fisicamente e de uma maneira em que todos se lembrem daquele dia da ceia do Senhor com seus discípulos e da proposta que se concretizou na cruz e no túmulo vazio. Muito obrigado, Deus, porque nós somos do Senhor e o Senhor nos trouxe para perto do Senhor de uma maneira soberana, absoluta, cheio de graça e misericórdia, com o coração dilatado em direção a nós. E por isso, ó Pai, nós estamos aqui para louvá-lo. Obrigado, Deus, por cada irmão aqui presente. Obrigado pela história da nossa igreja, que algumas vezes lhe envergonhou, mas na maioria das vezes honrou o teu nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos colocou aqui para continuarmos, para darmos corpo, para historificarmos a história de hoje na vida desta igreja. Que nós possamos, ó Deus, viver e construir as nossas vidas como igreja, como indivíduos, vidas que durem, vidas que marcam a história da vida desta igreja. Obrigado, Deus, porque somos a tua igreja hoje, aqui nesse lugar. E que o Senhor nos use, que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos oriente para fazermos exatamente aquilo que precisa ser feito hoje. Obrigado, Pai, pela bênção que nós temos de estudarmos a tua palavra. Muitas vezes nós somos inadequados, nós somos incompetentes para expormos na profundidade que a tua palavra exige, na profundidade da tua revelação. Mas o que nós queremos dizer, ó Deus, que a nossa inadequação, a nossa inabilidade, a nossa incompetência não pode parar a revelação do Senhor em nossos corações. Porque o teu Espírito Santo é quem nos ensina. Por isso, ó Deus, a minha incompetência, a minha inabilidade não obstrui o poder da tua palavra de comunicar aquilo que o Senhor quer comunicar. Por isso, ó Pai, eu levo em nome de Jesus aos pés de Cristo e lá deposito toda a minha inabilidade para que o teu Espírito Santo use a minha boca, o meu coração, a minha mente para ministrar a tua verdade como realmente o Senhor quer que ela seja ministrada. Em nome de Jesus é que nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vamos voltar, irmãos, lá para primeiro capítulo de 1 Samuel, capítulo 28 de 1 Samuel. Nós estamos naquela sessão mediônica, aonde Saul está conversando, abre aspas, com Samuel, fecha aspas. Né? Porque eu falo isso, é porque Saul é que teve a impressão que era Samuel que estava falando ali, né? Ninguém disse que era Samuel. Então o que nós estamos fazendo? Há um grupo de pessoas que não são poucos, e isso às vezes tem a ver com a hermenêutica, tem a ver com
a exegese e tem a ver com a teologia dessas pessoas. Algumas pessoas defendem que foi Samuel. Que de fato, aquele momento, ali, aquela sessão mediúnica, ela foi provocada e administrada por Deus. E isso tem a ver com a hermenêutica, com a exegese, com a teologia das pessoas. Agora, da mesma maneira, há um grupo que defende que não tem nada a ver com Samuel, nem com Deus, aquele momento. Aquele momento é uma manifestação diabólica e que Deus não tem nada a ver com aquilo. Então, o que eu estou fazendo? Para que os irmãos tenham, porque aqui é um estudo, né? Se eu quisesse, num primeiro momento, colocar a minha opinião, eu teria feito, segundo a minha hermenêutica, a hermenêutica na qual eu fui formado, a exegese com a qual eu trabalho e a teologia com a qual eu lido e a qual faz parte da minha vida, eu teria chegado aqui para os irmãos e dito, e aí você, do outro lado, poderia argumentar. Mas como esse texto é um texto extremamente polêmico, e é um texto em que várias pessoas o tomam para defender algumas teorias com relação à revelação de Deus. Então eu acho e considerei que seria útil para você, como aprendiz da palavra, ter ambas as visões, as óticas, porque há duas óticas sobre isso. E no final, eu vou dizer para os irmãos o que é que eu creio nesse texto. E não é uma crença porque eu sou um expert, porque eu não sou. Mas é o que o texto traduz ao meu coração. E até onde eu posso caminhar exegeticamente e hermeneuticamente, eu tenho o meu posicionamento sobre o texto. E eu quero passar para os irmãos, por isso que eu disse assim, olha, volte na próxima domingo, não fique só com o de domingo passado, para você não sair por aí dizendo que eu estou dizendo que essa manifestação é do Senhor. Talvez essa seja a minha posição, não sei. Aliás, eu sei, você que não sabe. Mas eu vou dizer depois. Então, irmãos, não, vou dar para vocês, que preguiça é essa de pensar, pessoal? Preguiça de pensar. Leia um livrinho de John Stott. Um livrinho dessa finorinha. Que chama-se Crer é também pensar. Desse tamanhozinho. Mas é porque nós somos a nação do gibi, irmãos, com as suas exceções. Nós gostamos de fast food. Por isso que nós temos preguiça de pensar, de ler. Claro que eu não vou perguntar, mas quantos de vocês estão lendo um livro assim? Não levanta a mão, vou perguntar, mas não levanta a mão. Quantos de vocês estão lendo um livro esse mês? Levanta a mão não. Só para você. Só para você. Nós somos a nação que mais vende Bíblia no mundo. Mas nós somos a nação analfabeta da palavra de Deus. Tanto é que esses pregadores por aí, esses marreteiros, formam megas igrejas por causa do analfabetismo bíblico. Só por isso.
Porque se nós fôssemos uma nação que conhecêssemos a Bíblia, muitos desses picaretas que estão aí não sobreviveriam. Nós não lemos, nós temos preguiça de ler, de verdade, irmãos. De verdade. Nós não conseguimos pensar, mastigar a coisa. E a gente precisa fazer isso. Por isso que eu vou fazer esse exercício com vocês. Primeira realidade que nós vimos, claro que nós estamos vendo outras nas entrelinhas. Primeira realidade é que esta médium, ela diz que aquele que estava subindo, ele tinha aparência de deuses, de uma aparência angelical. A aparência de alguém que não é aquilo que ela está acostumada a ver. Segunda realidade, ela assusta. Então os defensores de que é uma manifestação de Deus dizem que ela assusta. Não é porque ela reconhece a Saul, mas é porque aquilo que está acontecendo não era o que acontecia nas sessões dela. Então ela assusta porque aquilo que está acontecendo é diferente daquilo que acontecia durante as sessões que ela fazia. Então logo os defensores dizem assim, então é algo que ela não tinha controle. Se ela não tinha controle, era uma manifestação de Deus e não do diabo, porque ela tinha um espírito familiar, um espírito que ela possuía, que ela chamava, que ela evocava para os seus trabalhos. Então, para ela ter assustado, dado aquele grito, não foi porque a coisa ultrapassou o seu controle. A segunda realidade que eles dizem é que Saul reconheceu imediatamente pela descrição dela que era Samuel. Então veja, eles estão dizendo que a impressão que Saul teve reforça que de fato é Samuel. Segunda realidade é que ele se prostra em reverência a Samuel. Então, ele foi tão movido àquele momento angelical e divino, que ele é levado a adorar. Argumentação daqueles que dizem que é uma manifestação bíblica. Nessas entrelinhas, quando Saul conversa com Samuel, Saul diz que consultou a profetas e que esperou que Deus, de uma maneira especial, manifestasse a ele através de sonhos e omitiu o altar. Ele omite o altar. Porque ele omite a questão do sacerdote, que é o Urim e o Tumim. Que o sacerdote, alguém perguntou o que era, mas é porque você não estava, foi você, então é o seguinte, era na vestimenta sacerdotal, tinha um tipo de um bolso, e ali tinha estas pedras. Agora essas pedras, elas não davam detalhes. O sacerdote jogava essas pedras, mas essas pedras só podia dizer sim e não. É um cara e coroa. Eu posso ir? Vou consultar o sacerdote. Aí pode, mas não vai dar, não dava detalhes. Que Deus deu ao sacerdote essa função. Até porque essa função é uma função de que aquele que era o líder espiritual da comunidade estivesse junto a estas pessoas nesses momentos de indecisão. Esse era o momento. É a mesma coisa de você procurar a mim ou qualquer um dos pastores da igreja,
e pedir para orar por você, o que eu acho, o que o senhor acha. Por exemplo, eu recebi um telefonema essa semana de uma pessoa de Brasília que está para tomar uma decisão muito importante na vida dela. Ela me liga perguntando o que eu achava. Porque eu ainda sou pastor dela, apesar de não ser há mais de 20 anos. Então ela consultou-me, ficamos muito tempo falando ao telefone e ela colocando a par do que estava acontecendo para que ela pudesse ter orientação. A intenção, eu acho que esta era a intenção, aliás, tenho certeza, essa era a intenção que Deus tinha nesse projeto de quando tivesse algum problema, vai lá e pergunto. Mas assim como eu não tenho que dizer assim, vai e faça, porque Deus está dizendo assim, que daqui a 3 meses isso aí vai dar tudo certo, e você presta atenção, porque vai cuidar, não é assim. Ele está dizendo, essas pedras, só dizem, eu posso ir? Vou consultar se pode ou não. Não, não pode. Então não vá. Deus deu ao sacerdote isso, né? Por isso que esses 2 nomes, eles são comuns no Antigo Testamento. Mas isso representa o altar. Isso representa que eu fui até, e lembrem-se, nós estamos no contexto do Antigo Testamento. Então, hoje, o véu já se separou de alto a baixo. Você não precisa vir me consultar. Basta você meter o seu joelho em terra e dizer, Deus amado, vou ou não vou? Agora, se eu vou, Senhor, eu estou com tanto medo de ir, mas me dá alguns detalhes. Busque ao Senhor. Porque o que eu posso fazer é jogar, talvez até complicar a situação para deixar você assumir toda a responsabilidade sobre o que você vai fazer. Eu nunca vou assumir nenhuma responsabilidade de decisão de quem quer que seja, exceto as minhas decisões. O que eu posso fazer é ajudar. E se há alguma coisa caminhando em direção ao que não é bíblico, eu posso dizer o que é bíblico. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, dizer, olha, faça ou não faça isso. A palavra de Deus diz para não fazer. Agora compete a você fazer ou não fazer. Eu não vou empurrar nem segurar ninguém em nenhuma realidade. Agora, ele omite isso do Samuel. Mas aí começa a conversa entre Samuel e Saul. Então o que acontece? Ele omite, ele conta que Deus não ouviu, não é? Ele fala que, lá no verso 15, eu estou no 15, onde nós paramos domingo retrasado. Então, ele não sabia o que fazer. Então ele agora quer. Então o que Samuel disse? 16. Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Ou seja, quem diz que Deus está nessa coisa, então diz que aqui Deus não muda a versão que foi dada lá atrás com relação a Saul. Ele simplesmente confirma a Saul aquilo que já havia sido dito lá atrás. Então ele diz, primeiro, que Saul, Deus não quer saber dele. Então, Saul, você desamparou, Deus tornou o seu inimigo, e aí o que eu posso fazer? Por que é que você me pergunta isso? Verso 17. Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio, ele te dissera, tirou o reino da tua mão e a deu ao teu companheiro Davi. Ou seja, Samuel está evocando agora que é Deus que está falando. Segundo essa posição
Está falando agora. Assim como ele falou comigo, ele volta a te dizer que ele pegou o reino e deu a Davi, o seu companheiro. Verso 18. Se tiver alguma pergunta, irmãos, faça. Contando que nós estamos indo para São Paulo. Não me pergunte nada em direção a São José do Rio Preto. Porque se perguntar, eu vou dizer para vocês, isso tem a ver com Gertrudes, não tem a ver com Santa Gertrudes, não tem a ver nada com Matão ou com indo para cá, tá certo? Pode perguntar, porque a gente vai conversando. Verso 18. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Ameleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Mais uma vez, ele carrega a informação que ele está dando com a autorização do Senhor. Ele busca essa autorização do Senhor, dizendo, ó, o que está acontecendo com você, Deus já tinha dito que assim o seria. E hoje cumpre-se o que Deus está dizendo a você. Verso 19. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel, o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Mais uma vez, evoca o que o Senhor está dizendo. E aqui começa das grandes bases para quem defende que é do Senhor, porque ele está falando de futuro. Ele está falando de futuro e que tem a ver com o povo de Deus. Então quem defende diz o seguinte, como é que o diabo poderia fazer isso? Como é que o diabo iria dar uma mensagem que tem a ver com amanhã? E só a Deus pertence definir quem morre ou quem não morre amanhã. Mas ele está dizendo aqui que Saul iria morrer com os seus filhos. Tu e teus filhos estareis comigo. Então está dizendo assim, ó, você vai encontrar comigo. Então se vai encontrar com Samuel, Samuel era um camarada crente. Era um representante de Deus, ninguém tem dúvida disso. Então se vai encontrar com ele, vai encontrar com ele no céu. Então logo, isso tem a ver com Deus. O que você acha disso? Vamos conversar um pouco, agora vai partir de vocês. Quantos aqui acreditam? Eu não quero que você levante a mão. Não quero. Porque primeiro, só se você tiver estudado bastante esse texto para eu submeter você publicamente a isso. Ah, então, é porque as duas existem. As duas existem. Desse lado. Ah, então. As duas existem. Isso aí tem acontecido. Pregadores vão na igreja dos outros e falam desse jeito aqui. Quando você for pregar na igreja de alguém, não fale nada doutrinariamente. Pregue a coisa mais leve. Porque senão você vai correr o risco do pastor subir lá no próximo domingo e desfazer tudo quanto você disse. Eu fazia isso com a pessoa próxima, mas como eu disse para vocês, eu fiquei educado. Eu às vezes vou jogando a conta gota para desmanchar o que o cara fez lá atrás. Mas antigamente eu já fiz várias vezes, o camarada sentado assim, eu preguei o contrário para ele ouvir. Várias vezes.
Mas hoje eu converti assim, meu coração paraibano, então eu não faço mais não, de jeito nenhum. Então o que você pensa sobre isso? Vamos pensar, vamos pensar assim, então foi um evento de Deus. O que é que eu tenho de concreto da palavra de Deus? Eu sei que você não tem acesso ao grego, ao hebraico, eu sei que você não tem acesso a alguns princípios hermenêuticos, eu sei que talvez você não tenha, talvez alguns aqui tenham respaldo teológico, mas vamos conversar assim, como crente, vamos pensar algumas coisas para afirmarmos que foi uma manifestação de Deus. O que você tem no seu coração? Enquanto eu estava falando, deve ter brotado alguma coisa em seu coração com relação a isso. Porque depois eu vou falar outra posição da pitonisa. Sim. Ela grita, não é? Da profecia. Então vamos pensar. Esse povo está. Vocês estão querendo ir para São José do Rio Preto, nós estamos indo para São Paulo. A primeira parte, tudo bem. Você está dizendo que é convincente essa, pelo menos chama-se, e aí entra a questão hermenêutica. Isso aí chama-se degrau falso. Porque é uma verdade, mas é uma verdade subjetiva. Não é uma verdade objetiva. Porque nós não temos como provar objetivamente que ela assustou pela manifestação, ou se ela assustou porque o demônio dela contou que era Saul. Então, não, mas vão lá, vão lá. Estou dizendo que ele foi movido pelo Senhor e está lá. Então vamos pensar nisso. Não, você não vai posicionar. Não, mas aqui, que proposta é essa? Você quer colocar a sua posição para confundir meu pessoal? Deixa você colocar lá no final. Não assim, com relator, qual que é, na sua cabeça, o raciocínio de que de fato é uma manifestação espiritual e que Deus estava no controle desse negócio. Você tem alguma coisa na sua mente que ajude o argumento desse pessoal? Não? Tudo em ordem? A mandei está lá. Que irmão Pedro? O senhor está na expectativa da minha posição e da... Nada mais aí, não fala. Vocês acham então que Deus não estava nesse negócio? Sim, minha irmã. Depois nós vamos conversar sobre isso. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos que às vezes nós como crentes, nós não a percebemos. Foi uma magia, mas as cobras eram reais. Nós não podemos esquecer disso. Gente, o inferno é real. O inferno é real. Então, às vezes, como crentes, a gente esquece disso. E por isso que um texto desse ele é muito gostoso, principalmente quando não se tem preguiça de estudar.
para que vai despertar, vai levar-me a pensar em realidades que às vezes a gente sabe que é. Mas isso que a senhora levantou, estava assim. Foi magia do Egito. Mas o fato é que as cobras eram verdadeiras. Então, nós não podemos negar o fato de que o inferno, como diz Hal Lindsey, Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. A minha geração todinha leu esse livro. Hal Lindsey. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Né? Então, a questão é que a gente precisa de perceber de que o inferno é real. De que ele tenta interferir. Que ele vai interferir e já fez isso desde os primórdios. O que o inferno quer fazer, irmãos, é interpor entre Deus e você. Eu e Deus. O povo de Deus e o seu Deus. É isso que o inferno quer fazer. Todas as vezes que ele consegue fazer isso, ele levanta as suas realidades do inferno. Certo? Vamos lá. Do Egito. Feiticeiros também fizeram iguais. E como fizeram. Então eles tinham um poder por trás daquilo que estava sendo realizado. Poder do inferno. Não tinha como. Né? Então nós precisamos pensar e às vezes nós trabalhamos com tanto assim. A Bíblia diz que nos finais dos tempos se iria multiplicar as manifestações do inferno, parecida com as do Senhor. Parecido com as do Senhor. Alguém mais? Sim, irmão, sim. Vamos dar prioridade à mulher aqui, irmão Milton? Ou parlamentarmente, né? Porque está mais próximo da mesa, tem prioridade na palavra. No 15, Samuel fala assim, o que me inquietaste fazendo-me subir. Tá. O que você está? O que você acha? Você sabe, né? Eu estou perguntando. Pois é, então, mas... O morto pode voltar? Então essa é a grande... Que o morto não volta. Que o morto não volta. É. O morto pode voltar? O morto não volta, né? E o espírito pode voltar? Está vendo que é um negócio pensar assim? Você está vendo que não é tão simples assim o negócio? Diga, irmão Milton. As variantes e não percebe a profundidade do texto. E também não acrescentou muito. Principalmente Saul.
Porque Saul estava desesperado, Saul estava sem comer, porque ele desmaia após esse momento. A situação emocional de Saul estava propícia a qualquer proposta que se fizesse a ele, né? Então, mas você disse uma coisa certa, e não é só esse texto. Toda a Bíblia, ela precisa ser lida, primeiro, em oração, porque não adianta eu ter um arsenal hermenêutico, exegético, teológico, se eu não tenho uma vida devocional diante de Deus. Porque Deus é quem vai dar-me o discernimento daquilo que está acontecendo. E apenas não é um discernimento metódico, científico, mas é um discernimento que traz contemporaneidade àquilo que Deus quer dizer. A palavra de Deus não é algo para ser decifrado e simples e unicamente decifrado. A palavra de Deus, ela precisa ser esmiuçada, precisa ser mastigada, ruminada, para que ela traga a vida que ela tem para agora, aqui e agora. Então, não é só estudar a Bíblia. Porque existem pessoas que estudam a Bíblia de uma maneira fantástica, mas são pessoas que não têm a espiritualidade para dizer que aquela é a palavra de Deus e que aquilo promova um impacto de transformação na vida de quem está ouvindo. Então, o que você diz? Estudar, e precisa estudar a palavra de Deus. Se não se estuda, se a palavra de Deus é interpretada de uma maneira errada, sem o estudo devido, ela é a mãe de todas as heresias. Inclusive, pessoas pegam esse texto e outros textos para trazer essa realidade. Então, irmãos, eu quero mostrar o outro lado. Dizer para os irmãos que também existe o outro lado que vai analisar o texto com a ótica do todo da Bíblia. E é o primeiro princípio exegético, hermenêutico. A Bíblia responde à própria Bíblia. Então eu não posso pegar nenhum texto desassociado ao seu contexto. Contexto imediato e contexto amplo. O amplo ali por pertinho e o amplo para além do próprio livro. O contexto do Testamento, o contexto fora do Testamento, porque a Bíblia ela não pode dizer alguma coisa no Novo Testamento e outra coisa no Antigo Testamento e nem vice-versa. Então ela precisa, a mensagem de Deus, ela tem unidade porque tem uma única fonte. O Espírito Santo de Deus, embora tenha usado esses 40 irmãos ou mais do que estes, porque a gente não sabe quem estava envolvido indiretamente, os emanuenses que estavam envolvidos nessa revelação. Paulo mesmo tinha um emanuense. Emanuense é aquele que transcreve o que estava sendo dito. Paulo tinha um. Então, se coloca que é 40, e pode ser mais de 40 homens que escreveram o cânon e que Deus, de uma maneira especial, inspirou essas pessoas. Então, eu preciso de todo o texto, por mais difícil que ele pareça, eu preciso de olhar de um ponto de vista de toda a Bíblia. Então, quando eu faço isso, eu tenho alguns respaldos para analisar o que foi dito. Porque o que foi dito aqui, já foi dito em outros textos. Agora eu preciso de dizer se essa evocação de que está dizendo em nome do Senhor, vem mesmo do Senhor. Eu preciso de aferir isso. Por isso que eu falo o seguinte, por que nós temos essa discrepância bíblica e teológica no contexto religioso, evangélico? Eu não estou falando de outras linhas.
Mas eu estou falando no contexto evangélico. Por que nós temos essas discrepâncias? Porque nós ouvimos e não consultamos. Tem irmãos aqui que falam, olha, puxa, aquele conjunto é fantástico. E você chega na casa dessas pessoas, elas têm todos os CDs e DVDs daquele conjunto. Agora, aquele conjunto é herético. Aquele conjunto não acredita na Trindade, por exemplo. Não acredita que Jesus é Deus. Mas as músicas parecem serem músicas inspiradas. Então a gente não confronta, a gente não vai atrás, não importa quem é que está dizendo. Não importa o relacionamento que ele tem com Deus, importa que o que ele está dizendo é bonito, é algo que arrepia. Então esse gostoso de se ouvir, é até dançante quando eles cantam. Agora, o fato é, será que eu estou sendo tão habilidoso quanto foram os irmãos de Bereia? Que quando Paulo pregava, e não conferiam isso no Novo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não existia. O texto diz que os crentes de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque os de Bereia conferiam o que Paulo dizia com as Escrituras. Ou seja, eram crentes maduros. Não é porque Paulo está dizendo, mas vamos ver o que ele está dizendo, se o que ele está dizendo, Deus está dizendo. E isso eu preciso de ter habilidade com a palavra. Eu preciso de saber que a palavra está dizendo isso. Por isso que eu concordo com você, Milton, de que precisamos analisar o que foi dito. Que é uma das provas de que não era Samuel. E eu não preciso dessas provas. Existem outras provas, num contexto mais amplo, para dizer que não foi Samuel e que Deus não estava nisso. Então a proposta agora é essa. E eu preciso de começar desde o início, de novo. Mas agora a gente não precisa de ler. A gente pode, já sabemos a história, então a gente pode caminhar sem precisar de ler. Primeira realidade que eu preciso saber é com relação a essa mulher. Primeiro que eu preciso saber. Ela é mais sensata do que Saul. Qual que é a preocupação dela primeiro? Então isso ela sabia que era proibido no arraial de Israel. Mais sensata. Muito mais sensata do que Saul. Alguém já disse por aí que as mulheres sempre são assim. Eu leio o pensamento de vocês. Não, isso é a risadinha da minha esposa. Eu olhei para ela, ela deu uma cutucada na Marina e diz assim, nós somos assim. Pode não ter dito nessas palavras, mas eu tenho 28 anos que a gente caminha com isso aqui. Essa risadinha dela, todas as mulheres são mais sensatas. Às vezes são mesmo. Mas a Bíblia diz que tem mulher insensata. Porque a sábia edifica a sua casa e a insensata a destrói. Então diz que tem mulher insensata também. Né? Mas não é o caso. Então o que acontece? Ela sabe que é proibido em Israel. Mas aí veja o que Saul faz. Saul toma emprestado, e eu já disse isso aqui para vocês, que ele tem no seu perfil de caráter travestir o seu pecado com religiosidade. Dissimulado. Então o que ele faz? Ele toma o nome de Deus em vão.
e diz para ela assim: com certeza você não será castigada. E aí, ela se dispõe a fazer o que ele pede. Agora veja que a falácia disto. Primeira coisa, vocês já notaram que às vezes nós tememos mais o castigo dos homens do que de Deus? O que Saul disse foi que ela não seria punida por Saul. Agora Saul estava quebrando um princípio que Deus tinha dito que não deveria fazer. Então Saul era incompetente até para cuidar de si mesmo naquele momento, quanto mais cuidar da mulher que estava ali. Então, às vezes, irmãos, nós não pensamos nas consequências, não tem medo do pessoal descobrir, tem medo de alguém ficar sabendo, mas a maior realidade que precisa permear o seu e o meu coração, e Deus nisso. Quais serão as consequências de uma realidade divina sobre a minha vida com relação a isso? Irmãos, eu tenho segredos, meu e dos outros, que ninguém sabe e nunca vão saber, porque eu não vou contar. Eu não vou contar. Não terão consequências de alguém ficar sabendo disso. Porque eu não vou contar. Não vou contar. Agora a minha pergunta é assim: e Deus? Alguns já receberam. Receberam perdão porque confessaram e deixaram. Outros receberam consequências porque permaneceram. Mas às vezes ninguém sabe por que aconteceu aquilo. Mas eu sei. Eu sei. Porque a única preocupação da pessoa era com que os outros iriam ficar sabendo. Iriam pensar sobre o que estava. É o medo da punição. E quando nós temos medo da punição, nós não temos arrependimento, irmãos. O que é que Judas fez? Gente, Judas se enforcou porque ele ficou apavorado com as consequências do mal que ele havia praticado. Se Judas tivesse arrependido, ele teria ido a Jesus e teria dobrado o seu joelho diante de Jesus e teria dito: Senhor Jesus, eu pequei contra o Senhor e contra os céus. Eu não sabia, eu estava envolvido, eu estava possuído, poderia ter falado o que fosse. Mas ele não fez isso, porque ele não se arrependeu. Por isso foi para o inferno. Apesar de ter sido discípulo de Jesus. Então, irmãos, o que tem a ver com Deus o que você está me pedindo? Ela se motiva. E isso, irmãos, é humano. Eu e vocês nos motivamos quando percebemos que não haverá punição. Por que é que nós temos os problemas que nós temos, que os nossos irmãos da justiça enfrentam o que enfrentam no nosso país? Porque em todo o nosso país é uma cultura generalizada de que não há punição. E a sensação, ou a impressão, ou a esperança de que não vai haver punição, motiva-se para o crime, para o pecado. Fica tranquilo, não vai acontecer nada com você.
Ah, então se não vai acontecer, vão lá. Quem que é que você quer que eu faça subir? É isso. Então motiva. E o que motivou foi exatamente isto. Saul não poderia protegê-la da ira divina. E o Espírito Santo não se preocupa em... Nossa, irmãos, 10 para as 11. O Espírito Santo não se preocupa em relatar os detalhes. Eu queria saber o que aconteceu com essa mulher depois. Como ela não está naquele fio que Deus está escrevendo, ela simplesmente foi uma coadjuvante do processo todo. Ela aparece e desaparece da mesma maneira que apareceu. Não se tem detalhes sobre a vida dela. Domingo que vem a gente continua e eu prometo terminar domingo que vem. Isso não é um assunto que a gente precisa... No outro domingo ainda. Então você vai ter que esperar a Ana. Isso é um martírio para a Ana. Isso é um martírio para a Ana, irmãos. Então... Você vai, mas não, senhora, você não vai dizer sua conclusão. Que conclusão o quê? Eu ainda nem concluí. É muito ousada essa mulher, não é não? Você deve ser de 6 meses, Ana. Ô, Vani, será que a Ana não foi de 6 meses, irmã Vani? Eu tenho a impressão que você nasceu fora de tempo. Não era da senhora, ela veio da barriga, né, irmã Vani? Ó, tivemos apenas enteada, né, minha irmã? Tivemos 91 conexão. 48 em Araraquara, 16 em Ribeirão Preto, 5 não foram detectados, 5 em Jundiaí, 4 em Campinas, 4 em Franca, 2 em Brasília, 1 em Uberaba, 1 em Recife e 1 em Londrina. Deus abençoe ricamente a todos vocês e no outro domingo a gente continua. Irmãos, Deus não tem pressa. Enquanto isso, você vai ler o texto de novo, você vai procurar nos contextos, você vai ler o que Samuel disse lá atrás para ele, você vai exercitar a sua mente, não é? O reverendo Francisco Leonardo, eu já contei isso para vocês, ele dizia sempre o seguinte, eu não fazia pergunta ao reverendo Francisco Leonardo, porque quando nós fazíamos alguma pergunta para ele, ele dizia, ô irmão, que bom, o irmão vai me entregar um trabalhinho sobre esse tema, qual é a melhor data para o irmão? E esse trabalhinho vai valer nota, meu irmão. Então, eu fui treinado a pensar, então vamos pensar, né? Vamos pensar. Vamos orar, queridos. Deus querido, graças te damos pela bênção da tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que é aquele a quem é o instrumento do Senhor para nos fazer entender a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada, porque o Senhor age e não há variação nas ações do Senhor. O Senhor é o que sempre foi. E é o que sempre será. Por isso, ó Pai, nós te louvamos por esta realidade tão especial do teu caráter. E nós descansamos no Senhor, esperamos pelo Senhor e aguardamos ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor nos deu nessa manhã. Obrigado pelos nossos irmãos que estão nos visitando, pelos irmãos que estão voltando, que é o caso do irmão Miguel, que o Senhor esteja dando a ele uma bênção especial, abençoando, Deus, de uma maneira toda especial a vida dele, do seu cunhado. Irmão Guilherme também que está aqui conosco, seu filho, nora. Cuida, Deus, de cada um de uma maneira especial.
orientando e direcionando as nossas vidas. Em nome de Jesus nós te oramos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor, amém. Irmãos, desculpa aí, 10